A fome em Canaã aumentava, trazendo sofrimento e medo à casa de Jacó. Em sua tenda, ele observava os rostos de seus filhos marcados pela incerteza. Embora soubesse que a única esperança estivesse no Egito, onde havia grãos, Jacó hesitava em enviar Benjamim. A memória de José, desaparecido anos antes, ainda o atormentava, e a ideia de perder outro filho era insuportável. Judá, percebendo a angústia do pai, prometeu proteger Benjamim. "Eu serei fiador de sua vida", disse ele, assumindo a responsabilidade. Vencido, Jacó consentiu e orou, enviando presentes para o governador do Egito e rogando pela segurança de seus filhos. Os irmãos partiram de Canaã, levando consigo Benjamim, presentes e dinheiro extra para devolver o valor misteriosamente encontrado em suas sacas na primeira viagem. O caminho árido parecia refletir a ansiedade que sentiam. Benjamim, em silêncio, carregava o peso da responsabilidade, sentindo os olhares de seus irmãos sobre si. O silêncio era denso e cada um refletia sobre o que encontrariam no Egito. A imagem do governador desconhecido causava-lhes temor, enquanto Canaã desaparecia lentamente no horizonte. Ao chegar ao Egito, os irmãos foram levados ao imponente palácio do governador. Suas dúvidas e temores intensificaram-se. E se fossem acusados de roubo por causa do dinheiro devolvido? A tensão era palpável. O administrador do palácio, percebendo o nervosismo deles, tentou tranquilizá-los. "Não tenham medo", disse ele. "O Deus de seu pai colocou um tesouro em seus sacos. Eu recebi o pagamento." As palavras do administrador deixaram-nos atônitos, mas sua presença trouxe um alívio temporário. Os irmãos aguardaram, observando as grandiosas colunas e ricos adornos do palácio. Mas no fundo, a inquietação permanecia. Sabiam que o encontro com o governador estava próximo e com ele a possibilidade de um destino incerto. José encontrou os irmãos e os questionou sobre sua família. Ao ver Benjamim, ele lutou para esconder sua emoção, afastando-se para não revelar sua identidade. Os irmãos ficaram intrigados com o interesse do governador por eles. José organizou um banquete para seus irmãos no palácio. Eles foram conduzidos a uma longa mesa, onde, para sua surpresa, perceberam que estavam sentados em ordem de nascimento, do mais velho ao mais novo. Os irmãos entreolharam-se, intrigados. Como poderia o governador conhecer detalhes tão íntimos de suas vidas? Durante o banquete, mais uma surpresa. Benjamim recebeu uma porção 5 vezes maior que a dos demais. Os irmãos observavam, perplexos, enquanto José, em silêncio, estudava suas reações. Antes, o favoritismo por um irmão havia provocado inveja e divisão entre eles. Agora, porém, os sentimentos eram diferentes. Os irmãos aceitavam a situação com mais resignação, sem sinais de rivalidade. Após o banquete, José se retirou para seus aposentos, o coração pesado com emoções conflitantes. O reencontro com seus irmãos havia revivido memórias antigas, e ele se perguntava se eles realmente tinham mudado. A imagem de Benjamim, tão parecido com ele, despertou um desejo profundo de revelação, mas o medo do passado ainda o assombrava. Ele olhou pela janela, observando as estrelas brilhantes no céu do Egito. "O que devo fazer?", murmurou para si mesmo. A ideia de se expor e revelar sua identidade o aterrorizava, mas a compaixão pelo destino de sua família o impulsionava a agir. Na manhã seguinte, os irmãos despertaram com a expectativa do retorno a Canaã. A luz do sol penetrava pelas janelas do palácio, trazendo um novo dia e novas incertezas. José, ainda disfarçando sua identidade, observou-os enquanto se preparavam. Ele decidiu que era hora de um último teste. Instruindo seus servos a preencher as sacas dos irmãos com grãos, ele ordenou que o cálice de prata fosse escondido na bagagem de Benjamim. Com um nó na garganta,
José se preparava para ver como seus irmãos reagiriam a essa nova aprovação. Os irmãos partiram do palácio, aliviados e gratos, mas a tranquilidade durou pouco. Assim que deixaram a cidade, foram abordados por um grupo de soldados de José. "Por que fizeram isso?" gritou um dos homens, segurando o cálice de prata encontrado na bolsa de Benjamim. O pânico tomou conta deles, e a verdade da situação se desenrolou como um pesadelo. "Esse cálice pertence ao governador!" exclamou um dos irmãos. Ao ouvir a acusação, Benjamim ficou em choque. "Não posso acreditar que isso está acontecendo." A angústia cresceu enquanto os irmãos se uniam em defesa, implorando por clemência. O medo os dominava, e a possibilidade de perder Benjamim os aterrorizava ainda mais. Judá, em um gesto de desespero, aproximou-se de José ainda disfarçado. "Meu senhor, eu imploro, não leve nosso irmão como escravo", disse ele, sua voz embargada pela emoção. "Benjamim é a alegria de nosso pai, que já perdeu um filho. Se você o levar, Jacó morrerá de tristeza." Judá ofereceu-se para ficar no lugar de Benjamim, assumindo a responsabilidade. Sua súplica fervorosa tocou o coração de José. Ele viu ali um irmão que se importava genuinamente e estava disposto a sacrificar-se para proteger a família. O peso do passado começava a se desfazer nas palavras de Judá. José não conseguiu mais conter suas emoções. Com um forte desejo de se revelar, ele mandou que todos os egípcios se retirassem do salão. "Eu sou José, seu irmão." A declaração ecoou pelo ambiente e os irmãos ficaram paralisados de medo e choque. A incredulidade tomou conta deles enquanto se lembravam das atrocidades do passado. "Não tenham medo," José continuou, suas palavras cheias de compaixão. "Foi Deus quem me enviou antes de vocês para preservar a vida de nossa família. O que aconteceu foi parte de um plano maior." O ar estava pesado de emoção, e lágrimas começaram a rolar pelo rosto de José. Os irmãos, ainda atordoados, finalmente começaram a processar a revelação. As lágrimas de José se misturavam às suas, enquanto eles se abraçavam em um momento de reconciliação. "Não se preocupem com o que fizemos," disse José, "pois Deus transformou nosso sofrimento em um grande bem." José então enviou seus irmãos de volta a Canaã, instruindo-os a trazerem seu pai e toda a família para o Egito. "Haverá abundância aqui e cuidarei de vocês," assegurou ele. Com corações renovados, os irmãos partiram, cheios de esperança e um novo entendimento sobre o poder do perdão e da união familiar.